Salvete discipoli. Vamos agora iniciar o texto do capítulo 15, da lição número 15, cujo título é De Triunfo. Sobre o triunfo. De é uma preposição que pede o caso ablativo. E aqui nós temos, nessa imagem, mensai epuli. Epulum, uma palavra neutra de segunda declinação, significa banquete. Ou seja, nós temos aqui mesas de banquete. Mesas no plural, porque nós temos 3. Se fosse apenas uma, nós teríamos mensa, palavra de primeira declinação. Aqui nós vamos ter auriga, que algumas pessoas mantêm o termo auriga, ou traduzem como cocheiro, currus, carro do auriga, do cocheiro, cursus equorum, a corrida dos cavalos, circus, o circo, nós temos aqui um anfiteatro, e arena, que é arena. Então, no latim, tanto a palavra areia, areia de praia, por exemplo, como arena, que nós utilizamos, é arena. De fato, arena, por isso nós utilizamos a palavra arena para isso em língua portuguesa. Bem, brevemente vamos lá para o texto, então. Populus Romanus ametu liber est. O povo romano está livre do quê? Do medo. Quem está livre de alguma coisa. Complemento é o caso ablativo, que pode vir ou não precedido por preposição. Então aqui nós temos a mais ablativo. Nam exercitus Romanus cum peditato equitatuque adversariorum bono evento pugnavit. Então, vamos lá. Vamos identificar aqui um verbo, nessa anterior era o est. Pugnavit, lutou. Quem luta, luta contra alguém. Então, mas eu tenho dúvida em relação ao complemento do verbo pugnare, pugno. Então, nós vamos ao dicionário, coloco aqui pugno, então nós colocamos nesse dicionário sempre a primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo ativo. Então, nós vamos ter aqui as diversas possibilidades de tradução e a observação. Constrói-se como intransitivo absoluto, ele lutou, ou seja, sem complemento, mas também com ablativo, com cum, com acusativo, com in, contra ou adversus. Muito bem, então, o que nós temos aqui é a preposição cum mais o ablativo. Lembrando que o que é uma partícula enclítica, ou seja, ela é colocada após uma palavra e ela é uma conjunção, ela equivale ao et, uma conjunção aditiva, ou seja, cum peditato et equitato. Ou seja, o cum aqui, nós não vamos traduzir com, porque não tem a ideia de companhia, mas sim de lutar contra. Portanto, pois, né, então, o povo romano está livre do medo, pois o exército romano lutou contra o quê? Contra a infantaria e contra a cavalaria de quem? Aqui eu tenho o meu genitivo, o meu adjunto adnominal restritivo, no plural, dos inimigos. Contra a infantaria e a cavalaria dos inimigos, bono evento, com um bom resultado. Ou seja, um resultado feliz. A palavra evento também é de quarta declinação, então nós vamos ter aqui eventos, né? Com bom acontecimento, ocorrência, evento, resultado, consequência, com bom êxito, sucesso, diversas possibilidades de tradução, com bom êxito, sucesso. Muito bem. Na aula passada nós comentamos sobre isso. Como é possível que eu tenha um adjetivo, no caso aqui bonus bona bonum,
que deve concordar em gênero, número e caso com o substantivo ao qual ele se relaciona, que no caso aqui é eventus, e, no entanto, eles não coincidirem em terminação. Por quê? Porque evento é uma palavra de quarta declinação e bonus bona bono é um adjetivo de primeira classe. E os adjetivos de primeira classe, se forem femininos, emularão a primeira declinação. E, se forem masculinos ou neutros, a segunda. Então, bono equivale aqui à terminação do ablativo singular masculino de segunda declinação. Por isso, nós temos essa diferença. Continuando. Satis diu Romani adventum adversariorum quotidie expectaverant. Multi etiam exclamaverant. Adversarii ad portas. Então, vamos aos verbos. Primeiramente, nós vamos ter expectaverant e aqui exclamaverant. Bem, ambos verbos, eles estão em qual tempo verbal? No tempo verbal que nós estamos estudando neste capítulo, a saber, o pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, aqui nós temos terceira pessoa do plural, eles tinham esperado ou aguardado, e aqui também terceira pessoa do plural. Eles tinham exclamado ou gritado. Satis significa suficiente, bastante, estou satisfeito. E dio, longo tempo. Nós podemos juntar essas duas palavras e simplesmente traduzirmos como por longo tempo. Por longo tempo, eles tinham esperado. Quem? Preciso encontrar o meu sujeito, que estará, no caso, nominativo. A única palavra que, em nominativo plural, é Romani. Então, os romanos. Por longo tempo, os romanos tinham esperado o quê? Agora eu preciso do meu acusativo. E aqui está. Adventum. A chegada. A chegada de quem? Dos inimigos. Quotidie. Diariamente. Então, traduzindo completamente, por longo tempo, os romanos tinham aguardado ou esperado a chegada diariamente, quotidie, a chegada dos inimigos. Ponto e vírgula. Multi etiam exclamaverant. Então, muitos, que é o sujeito aqui de exclamaverant, muitos etiam, muitos até mesmo, tinham exclamado, tinham gritado. Adversarii ad portas, ou seja, aqui o verbo ser estar está subentendido. Então é como se fosse adversari sunt ad portas. Ou seja, os inimigos estão às portas, estão próximos, estão aos portões. Muito bem. Interessante que a palavra porta no latim não é porta como nós temos hoje, mas tem essa ideia de grandeza, ou seja, é o portão de uma muralha, de uma entrada da cidade. E algo menor, hóstia, por exemplo. Continuando. Nunc feminae et liberi reditum exercitus expectant. Então, aqui nós temos um verbo no presente, terceira pessoa do presente, do indicativo ativo. Eles ou elas aguardam, esperam. Quem? Vamos buscar um nominativo plural. Aqui nós temos feminae et liberi, ou seja, agora, as mulheres e as crianças aguardam o quê? A volta ou o regresso de quem? Meu genitivo singular, exercitus. Como eu sei que exercitus é genitivo singular e não é, por exemplo, nominativo singular, ou nominativo plural, ou vocativo singular, vocativo plural, acusativo plural? Porque todas essas terminações, todos esses casos têm a mesma terminação, na quarta declinação, que é us, para palavras masculinas ou femininas, pelo contexto. Então, eu consigo entender que tem uma lógica aqui e, de cara, eu identifico o nominativo, que é o sujeito, o acusativo, que é o objeto direto, e aqui, esse objeto direto, ele precisa de um complemento, que é o meu exercitus. Nunc significa agora. Agora, as mulheres e crianças
aguardam a chegada do exército, porque eles estavam lá lutando, venceram e estão regressando para casa. E o que acontece aqui? Vamos ver. Magistratus iussu senatus triumphum celebrant. Então, novamente aqui nós temos um verbo no presente, terceira pessoa do plural, celebram. Quem celebram? Então eu tenho magistratus. Como o verbo está no plural, eu não posso traduzir o magistrado. Mesmo eu indo lá na minha tabelinha, e eu vejo, olha, na quarta declinação, os é de singular. Mas não, se o verbo está no plural, então o nominativo tem, que é o caso do sujeito, tem que concordar em número com o verbo. Então eu sei que é plural, pela lógica. É a mesma lógica que se aplica em língua portuguesa. Eu não vou falar o magistrado celebram. Não, os magistrados celebram o quê? O triunfo, que é a única possibilidade de acusativo de forma lógica que eu tenho nessa frase. Então, os magistrados celebram o triunfo. Iussu, claramente, é o quê? É o meu ablativo singular. Então, os magistrados celebram o triunfo a mando de quem? Do Senado. Então, aqui o Senado é genitivo singular. Os magistrados, a mando do Senado, celebram o triunfo. Dende in foro epulum parent et populum frumento donant. Então, aqui nós vamos ter dois verbos, primeiramente parent e depois donant. Então, depois, in foro epulum parent, preparam. Tá? Então, depois, preparam o quê? Preparam um banquete onde? No fórum. Fórum é uma palavra de segunda declinação. Então, in mais ablativo para indicar o adjunto adverbial de lugar. Então, por isso a terminação é o. Depois, preparam um banquete no fórum. E o quê? Donant. Então, o verbo donare, eu tenho que ter cuidado, porque ele pode ser traduzido de diversas formas. Ele pode ter como complemento, quando ele significa dar, doar, você doa algo para alguém. Então, esse algo irá no acusativo e o alguém no dativo. Só que, neste material aqui, nós temos outra possibilidade do verbo donare, que não é tão comum como essa que eu coloquei agora para vocês, que é um verbo bitransitivo com acusativo e dativo, mas funciona da seguinte maneira, e a melhor tradução é como o verbo presentear. Você presenteia alguém com alguma coisa, ou seja, a pessoa irá no acusativo e o que você presenteou a pessoa irá no ablativo, que é o caso aqui. E o que? Presenteiam, né, os magistrados, eles preparam um banquete no fórum e presenteiam o povo com trigo, frumentum, frumenti, uma palavra neutra de segunda declinação. Continuando. Paulo post, viri et feminae ad circum properant, quod magistratus ad ludos publicos invitaverunt. Então, nós temos aqui o presente, terceira pessoa do plural, properant, acorrem a, vão a, dirigem-se a algum lugar. E invitaverunt. Aqui nós temos a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo ativo. Convidaram. Então, vamos lá. Pouco depois, os homens e as mulheres, que é o meu sujeito nominativo, se dirigem a qual lugar? Eu vou ter aqui ad mais acusativo. Se dirigem ao circo. Pois, o quê? O circo não no sentido moderno da palavra, que é um lugar que as pessoas vão para rir, etc., mas para ver os jogos. Pois, o quê? Os magistrados convidaram, aqui eu não tenho o pronome na língua latina, porque não é obrigatório, só que na língua portuguesa eu posso colocar, pois os magistrados os convidaram-nos para o quê? Para os jogos públicos. Então, os jogos públicos, eles acontecem
no circus. Aqui circum, o M, porque é o acusativo singular. Então, vamos ver agora uma descrição do que está acontecendo neste momento. Iam aurigae arenam circi intrant, ad spectus equorum et currum populum delectat. Então vamos lá. Intrant, que é o meu verbo, e depois eu vou ter delectat. Então, iam, é como se fosse já, agora, está descrevendo algo que está ocorrendo. Entram, quem entram? Os aurigas, os cocheiros. Então, os cocheiros entram na arena do circo. A vista, a visão, a contemplação, o espetáculo, se vocês quiserem, de quê? Dos cavalos e dos carros, esses carros de corrida com os cocheiros. Então, aspecto singular. Então, a vista, o espetáculo dos cavalos e dos carros agrada o povo, deleita o povo. Vejam que aspectos, ele vai pedir genitivo. Eu tenho dois genitivos plurais, um é orum e o outro é Por que eu tenho essa diferença? Se em ambas situações eu tenho palavras masculinas, eu tenho o genitivo e eu tenho o número plural. A diferença aqui está em declinação. Equus é uma palavra de segunda declinação. E o genitivo plural da segunda declinação está aqui, ó. Orum. Agora, o genitivo plural de quarta declinação está aqui, ó. Por isso, eu tenho equorum et currum. Iam currus per arenam volant magno streptu populus aurigas et equus incitat. Bom, vamos lá. Volant, verbo, e depois nós vamos ter incitat. Então, já, o quê? O verbo está no plural. Então, já os carros voam pela arena com grande estrépito, com grande barulho, aquela gritaria. O que ocorre? O povo incita, o povo motiva quem? Os cocheiros e os cavalos. Hoje em dia, o mais próximo que nós conseguimos chegar disso é um estádio de futebol, ao lado da UERJ, ali o Maracanã, o povo incitando, no caso, os torcedores, nós falamos assim. Só que, né, aqui era de graça naquele tempo, você só entrava ali e tinha comida também, mas enfim, hoje tem que pagar, eu acho que o ingresso não é tão barato assim. É uma interjeição, ei, olá, ou né, ei, enfim. Unus ex aurigis e curru praecipitavit, ad ceteri aurigae equus incitant. Então, vamos aos verbos praecipitavit, que é o verbo cair. Então, ele se precipitou, ele caiu, em certo sentido. Ad ceteri aurigae equus incitant. Então, quem caiu? Unus ex aurigis. Então, um dos cocheiros caiu do carro. Quem cai, cai de algum lugar. E ex mais ablativo. Ad ceteri aurigae equus incitant. Incitam, motivam, torcem. Mas os outros cocheiros incitam, batem, né, golpeiam, tem um verbo próprio, os cavalos. Então tá ali, né? Deixa eu ver aqui o verbo incitare, incito, lançar, impelir, acelerar, impelem os cavalos, animam os cavalos. Vou ler agora até o final. Eventus cursus non iam dubius est, cirrus, ceteros superavit, victoriam sibi paravit, populus eventum cursus celebrat et cirum multis coronis donat. Então aqui vamos aos verbos. Est, depois nós temos superavit, depois paravit, celebrat e finalmente donat. Então, o que é, né? Na verdade é o que não é, non est. Eventus, né? O resultado do quê? Da corrida.
o resultado da corrida já, Ian, já não é duvidoso, já não é dúbio. Ciro, que é o nome próprio, Ciro venceu, superou os outros, vírgula. Então eu posso trazer como se fosse um et ou simplesmente não colocar nenhuma conjunção. E preparou a vitória para si, ou seja, e obteve a vitória para si. O povo celebra o resultado da corrida, que eu posso traduzir como o final da corrida. E aqui nós temos aquela mesma situação de donare, cujo complemento é a pessoa no acusativo e a coisa com que a pessoa é presenteada no ablativo. E presenteia, né, o povo, e presenteia Ciro com o quê? Com muitas coroas. Muito bem. Então, coroas de flores. Nós temos aqui vocabulário. Maior parte das palavras pertencem à quarta declinação, e a maior parte delas são nomes masculinos. Há algumas exceções, como corno, cornus, que é uma palavra neutra de quarta declinação. Depois, aqui nós temos o substantivo aspectus, que é a vista, ou seja, é o substantivo do verbo spectare, né, de ver. Apenas um nome espetáculo para ver. Bem, aqui nós temos épulum, épuli, que é uma palavra neutra de segunda declinação, e eu sei disso pelo genitivo singular. Se o genitivo singular for em us, quarta declinação. Se for em i, segunda declinação. E quando não tiver, é porque nós já estudamos isso, como a palavra Victoria Arena, é Victoria, Victoriae, Arena, Arenae, ou seja, genitivo singular em ai, portanto, primeira declinação. E aqui nós temos também algumas exceções. A grande maioria das palavras de primeira declinação pertencem ao gênero feminino. No entanto, nós temos algumas poucas que pertencem ao gênero masculino, mesmo sendo de primeira declinação, normalmente relativa a certas profissões. E uma delas, que apareceu aqui, é auriga, auriga, aurigae, masculino. Nós temos também poeta, poetae, uma palavra masculina. Nauta, nauta, marinheiro, palavra masculina. E assim por diante. Nomes próprios, Catilina, Catilinae, também palavra masculina de primeira declinação. Muito bem, pessoal, vamos deixar por aqui. Então, imaginem que eu perguntasse para vocês, vamos fazer uma análise dessa, né? Vou cortar isso aqui, colocar apenas Cirum, ou melhor, deixa eu mudar de cor. Aqui. Populus eventum cursus celebrat. E eu perguntasse para vocês o seguinte: ambas palavras, populus e cursus, têm a mesma terminação, e ambas palavras são masculinas, ambas palavras são de quarta declinação. Pergunta é, elas estão no mesmo caso, sim ou não, e por quê? Então, o que eu espero que seja a resposta de vocês? Não, não estão no mesmo caso. Por quê? Porque populus é o sujeito, é o povo celebra. Então, vindo aqui na minha tabelinha, populus está aqui, meu sujeito. O povo celebra, nominativo, que é o caso do sujeito. O povo celebra o quê? O resultado, eventum, do quê? Da corrida. Então, cursus aqui, na verdade, é o quê? É o meu genitivo singular. Então, esse uso aqui vai ser o do populus, e esse uso aqui, de genitivo, vai ser o de cursus. Perfeito? Então, ambas palavras seriam quarta declinação, masculino singular, só que uma é nominativo e a outra é genitivo. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida é só entrar em contato, né, comentar, e nos vemos na próxima aula para a lição 16, que, né, tema no qual nós veremos a quinta declinação e também o perfectum de esse, que é o verbo ser, estar. Muito obrigado.